Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Milagres, o seu devocional diário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que também precisa ser alcançado pela palavra. Tenho convicção de que essa mensagem vai falar poderosamente com você. Deixe seu nome e o seu pedido de oração nos comentários, que no devocional de amanhã nós vamos te mandar um abraço especial. Que esse devocional toque o seu coração e traga esperança no seu dia. O tema de hoje é: cada cicatriz é apenas a marca de mais um testemunho. O texto base está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Eu já quero começar esse devocional te fazendo uma pergunta para reflexão. Você tem o hábito de orar a Deus perguntando a razão das suas feridas? Existem muitos cristãos que acreditam que perguntar a Deus é uma ofensa, mas a verdade é que quando nós perguntamos a Deus, nós estamos indo diretamente na fonte da qual pode responder e sanar as nossas dúvidas. Pedir direção e, claro, sabedoria para que a gente tome as decisões com base naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o porquê, a razão, o propósito vindo da parte de Deus. Quando a gente se machuca em algo, a dor ela pode ser tão intensa, mas tão intensa que dificilmente nós percebemos o propósito daquela ferida, daquela situação. E Deus pode sim permitir para nos reconduzir ao real plano que Ele tem traçado para nossa jornada. Em Oséias 6:1 fala o seguinte: Deus nos feriu, mas Ele sarará nossas feridas. Lembrando que Deus ele não é um pai que quer fazer os seus filhos se machucarem, mas existem situações que Ele permite que a gente passe para que nós olhemos, busquemos mais dEle e a gente pedir de fato a direção dEle. Porque como que nós falamos que Deus é o Deus que cura, Deus que restaura, sendo que a gente não se permite ir até os pés de Jesus, perguntar, orar a Deus a razão e o propósito das nossas feridas, das situações que a gente passa ao longo da nossa vida. Falando para vocês sobre ferida nunca é fácil, nunca é compreensível humanamente falando de que, nossa, Deus me permitiu então passar por isso. Onde já se viu um pai permitir que o filho passe por isso? Mas lembre-se que não é que Ele é um Deus que quer te fazer ferido. Não, mas é porque através da nossa ida até Ele, as situações com certeza terão uma visão e uma perspectiva diferente quando entregues a Ele. Eu me recordo alguns anos atrás de conversar com uma jovem, ela ter passado uma situação muito dolorosa na vida dela, perda, de memória, e ela se questionava devido a uma situação de muito estresse, de muito trabalho, então ela colocava o trabalho na frente de tudo e ela não priorizava a saúde. Então ela achava aquele workaholic, ela achava que se ela trabalhasse demais seria bom para ela. Mas o pico de estresse dela foi tão elevado, que o corpo dela sentiu. E claro que tudo aquilo que a gente faz com muita intensidade, não dando tempo, limite para o nosso corpo, espaço para respirar, alguma coisa vai acontecer para, acorde para a vida, você está sendo negligente. E essa jovem, depois de passar por essa situação, ela começou a questionar a Deus. Mas por que? Se Deus realmente é meu pai, por que Ele permitiu que eu passasse por isso? Por que Ele permitiu que eu perdesse alguns anos da minha vida de memória e eu não me lembrar mais que pai é esse? E essa jovem, ao invés de perguntar a Deus, ela ficava questionando e querendo colocar Deus como o culpado da situação. Mas é importante lembrar que sim, nós somos os responsáveis pela nossa vida e daquilo que a gente faz dela. Então, se você por vezes está sobrecarregada, que tal você descansar,
buscar ao Senhor, ao invés de ficar por essa busca desenfreada por resultado. E a consequência, para toda ação existe uma reação, e tudo aquilo que a gente faz na nossa vida existe uma consequência. Então às vezes está escancarado na nossa cara, ali na nossa vida. Ei, desacelera, calma. Mas aí é onde o que acontece? Deus permite que certas coisas aconteçam para que a gente volte para o centro da vontade dele, coloque ele no centro e a gente compreenda que, por mais que aquela situação, aquela ferida aconteceu, agora existe um propósito para aquilo. Provavelmente você vai se tornar mais prudente, vai ter mais cautela, vai pensar mais, vai buscar ao Senhor antes de tomar as decisões. E aqui eu trouxe o exemplo de uma jovem que passou por isso devido a um trabalho excessivo, mas você pode colocar isso em todas as áreas da sua vida e fazer uma reflexão. As suas feridas, tudo aquilo que você já passou, existe um propósito. Ou a ferida que você está passando hoje, existe um propósito. Não é à toa. E no livro de Oséias, a gente percebe claramente que Deus permitiu que o seu povo fosse ferido para que eles voltassem aos seus caminhos, aos caminhos de Deus. E muitas vezes, o Todo-Poderoso, Deus, permite que a gente sofre uma ferida, mas para que a gente não se perca no amanhã. Então, essas situações difíceis, elas nos ensinam que quem deve ter acesso ao nosso coração é somente Deus. É perguntar a Deus o que Ele tem para as nossas vidas a partir dessa situação, dessa ferida. E Deus permite sim feridas emocionais para que a gente venha compreender que nem todas as pessoas ao nosso redor estão no mesmo propósito. Por isso elas não devem fazer parte da nossa vida. Aqui eu consigo compreender e trazer para minha vida claramente na parte de relacionamento amoroso. Porque muitas das feridas emocionais que eu sofri foi porque eu dei permissão para que pessoas acessassem aquilo que somente Deus. Eu deveria colocar Deus como o único acesso para tomar certas decisões, saber e perguntar: essa pessoa é para estar na minha vida? Realmente o Senhor tem propósito comigo e com ela? Então quero te falar hoje, levanta a sua cabeça. Se Deus permitiu uma ferida em sua vida ou o que você está passando hoje, é porque sim, Ele está te ensinando algo novo. Mas para isso você precisa ter humildade para reconhecer, você ter coragem de assumir uma nova postura e você se posicionar e falar: ok, essa ferida que eu estou passando hoje, existe um propósito, mesmo que eu não consiga enxergar, mas deixa eu buscar no Senhor qual que é a razão disso. E saiba, Ele vai sim te responder. Não seja orgulhoso a ponto ou orgulhosa a ponto de achar que o que Deus está fazendo é para te punir. Não. Ele já viu o amanhã, Ele sabe exatamente aquilo que pode te paralisar lá na frente. Então hoje, peraí, deixa eu permitir que a minha filha passe por isso para que ela compreenda de que não é dessa forma, não é isso que eu tenho para ela, não é esse caminho que eu tenho. Mas se eu não frear ela agora, lá na frente vai ser pior. Lembre-se, as suas feridas, elas não são em vão. Todas elas têm um propósito bem definido. E vamos para o momento da oração. Senhor, eu não quero mais ficar pensando que o Senhor quer me punir com essas feridas ou que essa situação que eu estou passando é para eu ficar machucada. E sim, me ajuda a ajustar a minha mentalidade e através do Teu Espírito Santo a orar no Senhor perguntando qual que é o motivo, o propósito dessas feridas. Porque eu posso sim estar sendo orgulhoso, orgulhosa e não estar reconhecendo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Tu és o dono de todas as coisas, o Senhor conhece cada dia da minha vida, cada minuto, e eu não quero chegar lá na frente ferida, machucada com o Senhor. Pelo contrário, eu quero sim que tudo isso que eu estou vivendo hoje possa ser um testemunho e cumprir um propósito que o Senhor tem para cada uma dessas feridas. Ajuda-me, Pai, a reconhecer o Teu agir, ajuda-me a ver que é o Senhor que me cura, que é o Senhor que me traz alegria, que é o Senhor que traz um significado completamente diferente dessas dores, dessas feridas que eu estou passando.
Pai, eu revelo a Ti o meu coração, eu mostro para o Senhor o meu coração nesse dia, para que o Senhor examine, cure o que precisa ser curado e o Senhor ajuste aquilo que precisa ser ajustado. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Eu reconheço que o Senhor me cura nesse dia. Ajuda-me, Pai, a ver que cada cicatriz é apenas a marca de mais um testemunho na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Te esperamos no devocional de amanhã.